Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo EPT, que possa ser um estudo de bastante entendimento, né, da proposta da teoria moral espírita, que a gente possa compreender, né, os ensinamentos que os bons espíritos nos trouxeram, através de Kardec, através de cada um que colaborou, né, para que esse entendimento pudesse chegar até nós, e que a gente possa aqui, né, tá fazendo a nossa parte, estudar, compreender, para que a gente possa, né, partir para a ação prática sempre nos momentos que a gente tem a oportunidade na nossa vida. Que seja um estudo de bastante respeito, amizade, sempre com a espiritualidade amiga junto de nós. A gente parou na página 309, né? Hoje a gente entra no item A Verdadeira Teoria Moral Espírita. É a segunda parte, né? As leis da alma segundo o Espiritismo. E quem que quer ler para a gente hoje? Quem está aí inspirada para ler? Pode ler, Sam. Deixa a Rosângela hoje. Posso ler um pouco, aí na hora que eu ver que a garganta tá pegando, daí eu passo. Outra pessoa Tá bom. Lembrando, gente, quem tiver dúvida ou quiser fazer uma pontuação de algo que eu achei importante, né? Um capítulo importante do livro, a gente vai conversando, tá? Pode ir, Rô. Tá. Obrigada. A verdadeira teoria moral espírita. O processo de aprendizagem envolve a relação de um novo conhecimento com os já presentes na mente do aprendiz, estabelecendo melhores conceitos para se compreender a realidade. Mas isso é impossível de ocorrer de forma mecânica ou por memorização. É necessário raciocinar, exercendo o dedicado esforço de comparação para perceber as diferenças e o quanto a teoria nova tem maior alcance e profundidade para explicar a natureza. Só depois desse processo de conscientização torna-se possível assimilar as novas ideias. No campo das ciências, uma revolução ocorreu quando as teorias deixaram de ser dogmáticas ou simples concepções individuais, tornando-se elaborações coletivas, por meio de métodos adequados para confrontar as ideias com os fenômenos naturais por meio da experimentação e observação. Testando sua eficácia, simplicidade e abrangência para explicá-los. Um exemplo clássico está na física, na qual, por séculos, aceitava-se a opinião de Aristóteles de um universo estático, com a Terra imóvel no centro e tudo girando à sua volta. Usando o telescópio, Galileu observou que os movimentos dos corpos celestes contrariam essa ideia, abrindo caminho para o entendimento moderno da estrutura do cosmos. O conhecimento científico revolucionou o mundo, mas no campo da moral há um obstáculo para tratar essa questão de forma racional, pois não há como observar pelos sentidos humanos 3 pressupostos fundamentais: a existência de Deus, da lei universal e da sobrevivência da alma após a morte. Desde a Revolução Científica, os pensadores buscam uma teoria científica da moral, mas a dúvida sobre a vida após a morte, por exemplo, leva à negação à hipótese do materialismo. Por outro lado, sem uma clara oposição racional, o dogmatismo encontra espaço para sobreviver, arrastando multidões para a fé cega e a obediência passiva. O Espiritismo surge de um fato novo,
que é a determinação dos espíritos superiores em nos ensinar as leis que regem o mundo moral, pela observação que fazem de seu ambiente. O que é inobservável para os encarnados torna-se conhecimento científico pelo estabelecimento da doutrina espírita. Desse modo, a ação do elemento espiritual não é mais simples opinião, mas uma lei natural abrindo novos caminhos para a humanidade, como explica Kardec. Demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo material, alarga o domínio da ciência e abre, por isso mesmo, um novo caminho ao progresso material. O homem terá, então, uma base sólida para o estabelecimento da ordem moral sobre a Terra. Kardec, Revista Espírita, 1864, novembro, página 4. Allan Kardec percebeu que a proposta racional da autonomia intelecto-moral, propondo o ato do dever independente de castigos e recompensas, baseado na lei natural, seria um grandioso avanço por tirar a moral do campo tanto dos dogmas quanto das paixões. O Espiritismo torna científico o conhecimento das leis da alma, auxiliando uma nova revolução da humanidade. Alguém quer comentar? Vou continuar lendo. O Espiritismo conduz inevitavelmente a essa reforma. Assim se cumprirá, pela força das coisas, a revolução moral que deve transformar a humanidade e mudar a fase do mundo. E isso tudo simplesmente pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá um outro curso às ideias, que dá um resultado a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, e faz encarar as coisas de um outro ponto de vista. Todavia, o professor Rivaio havia estruturado as bases científicas das leis morais de forma conclusiva em suas duas últimas obras, demonstrando toda a profundidade dos ensinamentos dos espíritos sobre esse tema. Essa seria a base para transmitir às gerações futuras esses princípios fundamentais. A adulteração de O Céu e o Inferno e de A Gênese, porém, não só dificultou esse processo, mas também colaborou para o desvio conceitual do movimento espírita, que adotou as ideias dogmáticas, ancestrais e ultrapassadas do pecado, da queda, karma, sofrimento físico como castigo divino, entre outras. A grande maioria dos espíritos aprenderam esses dogmas na infância, e sem conhecer a verdadeira teoria moral espírita, não tem meios de elaborar um novo conhecimento sobre a moral. Dessa forma, apesar de estudarem as obras de Kardec, não fazem a mudança da falsa teoria heterônoma para a libertadora autonomia intelecto e moral. O restabelecimento da teoria original de Kardec deve ocorrer por um processo de conscientização do maior alcance e profundidade dos ensinamentos verdadeiros dos espíritos superiores, para explicar a realidade das leis morais em relação aos dogmas e opiniões pessoais equivocadas do velho mundo. Isso só pode ocorrer por um esforço de raciocínio para comparar a teoria espírita com o que se aprendeu desde a infância, sejam os dogmas religiosos ou o materialismo da cultura moderna. Faremos agora um estudo comparativo entre o pensamento dogmático, ou materialista, e a verdadeira teoria moral espírita. As religiões explicam a vida espiritual por meio de dogmas, criados pelos homens no decorrer dos milênios.
Como a imaginação propõe inúmeras hipóteses, essa metafísica tem ideias que vão do provável ao mais completo absurdo. O materialismo, guiando-se pela razão e considerando somente hipóteses que possam ser confirmadas por fatos observáveis pelos 5 sentidos, desconsidera as hipóteses da existência de Deus, da alma e de uma lei universal. Para o materialista, a alma não existe. Rô, só para quem depois quiser pesquisar, e quem tiver lá no livro Revolução Espírita, na página 260, o Paulo vai descrever, né, a teoria de São Tomás de Aquino e a metafísica da Igreja, fundamentada nas ideias de Aristóteles, né, que foi a que ele colocou aqui, e aí ele vai descrever como ele foi adaptando, né, o entendimento de Aristóteles à teoria que ele, né, formou. Que aí ele vai falar aqui que Tomás de Aquino é considerado o máximo teólogo da Igreja, pensamento que prevalece até nossos dias. E aí ele fala do Concílio do Vaticano II, que deu a Tomás a autoridade de o guia da teologia e da filosofia. E aí ele vai aprofundar em tudo isso. São algumas páginas, não dá para a gente ler, ao menos que, né, depois a gente combine e leia, mas é um estudo importante, né, para quem gosta dessa parte da metafísica, e depois ele entra com a parte do fim do velho mundo e entra na questão do Kant, e aí ele vai trabalhando essa parte metafísica. Só para quem... que é, Ju? Oi? Que página que é? 260. No meu é 260, mas o item é 3.36. 3.3.6. Desculpa. Porque ele vai falar toda essa parte metafísica. E na 3.3, ele vai trazer a metafísica de Aristóteles, que é na página 240, no meu livro, né? Uhum, acho que tem outras edições. Então, para quem gosta, né, de estudar essa parte metafísica, tem lá. Que acho que foi também muito do que o Paulo trabalhou nas 2 lives seguidas, né, que ele fez lá com o pessoal do Revelare, que ele fez um estudo específico da metafísica, e acho que na live não dá, né, para aprofundar todo esse conceito, mas aqui no livro está bem detalhado. Continua. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte que a gente leu até agora? Não, eu só queria, assim, oi Ju, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Satírio, boa noite a todos. Eu acredito que para nós esteja, desculpa, gente, bem clara essa parte, até porque, né, quando ele diz, né, lá mais para frente que o movimento espírita, né, a grande maioria dos espíritas aprenderam os dogmas da infância, etc., e por aí vai, de certa forma, né, a gente acabou introduzindo no espiritismo coisas que Kardec nunca fez, né? Então a gente substituiu a hóstia pelo passe, né? A água fluidificada por não sei o quê, né? Inclusive eu estava lendo acho que no Revolução Espírita também, e no Autonomia, que tem um capítulo lindo que fala o jardim abandonado precisa ser cuidado para florescer. E é como disse outro dia, né, uma participante de um grupo nosso, que ela foi católica 25 anos, como a maioria de nós foi, né? E o catolicismo, ela dizia, né? O catolicismo
sai da gente, mas nós não conseguíamos sair do catolicismo. Então, é por isso que a gente criou esse termo aí espiritólico, né? Porque durante muito tempo a gente estava realmente com o pé em cada canoa, né? E enraizou de tal forma, né? Esses dogmas, os sacramentos, coisas, enfim, tudo isso que a gente desde a infância aprendeu, que para a gente realmente se libertar teve que desconstruir tudo isso mesmo, né? Porque as próprias reuniões mediúnicas, as reuniões que são feitas hoje na maioria das casas espíritas, absolutamente correspondem às reuniões que Kardec fazia, que eram reuniões de estudo, de pesquisa, e não a reunião como é feita, com a leitura do Evangelho, e depois vem uma mensagem psicografada, né? Então é muito interessante, precisa ficar muito claro isso para nós, né? O quanto nós herdamos isso. Eu lembro que semana passada eu estava assistindo umas lives de um historiador e filósofo, ele falando que religião é o hinduísmo, não, religião é o islamismo, catolicismo e judaísmo. Esses três. Os outros não são religião. Tipo, budismo, hinduísmo não é religião. E aqui o Kardec está falando que até então foi ensinada uma moral dogmática e uma moral materialista. E daí vem a doutrina dos espíritos ensinar essa moral autônoma. E daí a gente, aprofundando no estudo do espiritualismo racional, já que Kardec também fez uso, né, dessa moral, e daí a espiritualidade vai falando a vivência lá dos espíritos, e daí Kardec percebe que é a moral autônoma também, né? Que é uma moral autônoma também. Então, como se daquela época esse conhecimento tivesse sido expandido, divulgado, popularizado para todos, a humanidade tivesse apossado dessa moral, a gente estaria bem mais avançado. Mas já que não, a gente está, a partir de agora, e assim, por coincidência ou não, através do espiritismo, a gente tendo acesso a essa moral autônoma, então vamos começar daqui. Mas é como o Paulo fala, que a humanidade já está exercendo essa moral autônoma. Se a gente começar a perceber certas pessoas nas ideias delas, nas que elas estão falando, conversando, a gente já começa a perceber essa moral autônoma nessas pessoas, que não estão condicionadas, não foram condicionadas, vamos dizer assim, né? Ou já se libertaram dessa moral dogmática e essa moral materialista. A importância do que a Rô falou, e para a gente trazer aqui para o nosso estudo, é que ele coloca aqui, né? Que o restabelecimento da teoria original de Kardec vai ocorrer por um processo de conscientização, né? De um alcance, de maior alcance e profundidade dos ensinamentos verdadeiros dos espíritos superiores para explicar a realidade das leis morais. Se tinha o estudo da moral prática e teórica no espiritualismo racional, tinha. Mas o espiritualismo racional, eles estão estudando o quê? Que a gente viu no sábado. O que o espiritualismo racional estuda? A alma encarnada. A alma encarnada. Mas como que ele observa essa alma? Foi o título que a gente começou falando. Não é os fatos do espírito humano? Como que uma alma age, né? Através de um corpo. Esse instrumento de observação
né? Você pode observar a alma, as suas ações, mas lembra que ainda falei, né? Vamos prestar atenção nessa parte que o Janê está falando, porque isso é importante. Se estuda a subjetividade, e a subjetividade é algo interno, né? Então, o outro faz a ação, eu observo, mas as questões internas do outro é o outro que tem propriedade para falar e para sentir. Então, quando ele está falando aqui, né, que com o Espiritismo vem uma revolução, porque a gente vai poder estudar a metafísica pelo modo experimental, porque você vai conversar com a individualidade que sobrevive, coisa que o espiritualismo não fazia, né? Se buscava um estudo racional, um entendimento racional das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Mas esse estudo era racional. Quando surge o espiritismo, vai se buscar estudar, fazer esse estudo metafísico pelo método experimental. Vai se estudar a condição dessa alma. Então, a gente vê, né, que em muitos diálogos, né, palestras de Kardec na Revista Espírita com o espírito, quem vinha depois falar? Um espírito superior, muitas vezes São Luís. Explicaram a condição daquele espírito, por que ele estava verbalizando daquela forma, né? Como se deve entender o que aquele espírito está falando. Por isso que quando ele fala aqui que as duas obras fundamentais para esse entendimento é o Céu e o Inferno e a Gênese. Na Gênese ele vai tratar as questões metafísicas, cosmológicas, e vai tratar as questões psicológicas também, o bem e o mal, o instinto, o prazer, tudo isso lá nos capítulos. E no Céu e Inferno, a gente vê ele fazendo o fechamento das leis em equilíbrio com o que se está lá no depoimento dos espíritos, nos exemplos. Não é isso? Então, é importante a gente pensar nisso quando ele vai, né, falar agora desde Birhan, vai entrar no século XIX e começa a discorrer a partir do Birhan. Pode continuar? Ótimo. No século XIX, porém, além dessas duas maneiras de considerar o ser humano, diferente de hoje, havia uma terceira proposta. Era o espiritualismo racional, que estabeleceu sua teoria com base numa psicologia espiritualista, o que mudou completamente o rumo das coisas na França após 1830. Quando essa psicologia e as demais ciências filosóficas chegaram à universidade como pensamento oficial e foram ensinadas também aos jovens, a ideia inicial estava em definir o ser humano como sendo uma alma encarnada. E isso muda tudo. Quem iniciou essa teoria foi Maine de Bihan. Ele dizia que as sensações eram do corpo físico e, por meio delas, o ser humano participava da vida animal. Mas o espírito humano tinha faculdades especiais que o diferenciavam dos demais animais. A razão, que permite desenvolver a inteligência racional, a vontade, que por meio da qual é possível fazer escolhas livres, a criatividade, capacidade de criar o que não existe, imaginar hipóteses. Como o ser humano é uma alma com essas capacidades, mas ligada a um corpo de origem animal, ele participa das duas vidas. Ao corpo pertencem os instintos, as emoções, como raiva, medo, nojo,
e 2 impulsos da fisiologia, o prazer e a dor. Segundo Mind Bihan, quando a criança é instruída pelos castigos e recompensas, incitada à competição, decora textos, agindo segundo as regras externas, escolhidas pela sociedade e impostas pelos professores, ela age por meio de hábitos condicionados. Condicionada, a criança não raciocina, apenas obedece, repete, faz o que mandam. Torna-se equivalente ao animal, um autômato. Ou seja, Ô, isso não Jô, eu queria fazer uma pergunta baseada nesse pensamento aqui, nessa afirmação de Mind Bihan. Essa observação dele veio de um estudo dele aprofundado da observação do ser humano como uma alma ali? É isso, Jô? É isso que você explicou nesse instante? Porque o Bihan, fazia parte dos ideólogos, e ele foi participar de um concurso, onde eles queriam compreender como que o hábito levava você a raciocinar. E aí, ele vem primeiro com Dirac, que ele vai falar que é pelos sentidos. Depois vem o dele, então eu toquei o objeto, eu diferencio o eu do objeto, e aí eu vou construindo informações. Depois veio o Tracy, que ele vai falar que não, que para você tocar o objeto é preciso que você movimente o braço para tocar o objeto. Então, além do toque, existe a motilidade. E aí o Bihan vai dizer que não, né? Que tudo isso são sentidos físicos. A motilidade também é fisiológica. E que a percepção vem da alma e não do corpo. Você sente pelos sentidos do corpo, mas você não é o corpo. Então, foi nesse concurso que ele desenvolve essa teoria de separar, né, as sensações fisiológicas da percepção que é da alma. Aí é onde ele coloca, né, que o ser humano é uma alma encarnada, ou seja, uma alma que se manifesta através de um corpo animal. Mas, né, depois o espiritualismo amplia isso, buscando, né, questionar se a alma é imaterial, como que o fundamento da moral pode estar nas questões fisiológicas do corpo, dor e prazer, né? Então, é uma moral condicionada, onde eu vou em busca do prazer e fujo da dor. Ou a questão da recompensa, né? Eu faço em busca da recompensa. E aí é onde eles vêm buscar um novo objeto da moral, que é o bem. E aí eles passam pelas questões, né, religiosas como um sentido de uma religiosidade natural em cada um de nós, porque eles vão estudar Deus, a alma. Não sei se ficou claro. Entendi. Ficou assim. Obrigada. Imagina. Depois, quando a gente for estudar o espiritualismo racional seguido, a gente vai trazer todo esse material, desde lá do Bihan, tá? Ou seja, isso não é moral nem desenvolve a capacidade racional, mas torna o indivíduo um obediente passivo, que aceita cegamente o que lhe impõe. Para realmente preparar a criança para a vida humana, é necessário dar condições para que ela desenvolva suas faculdades por seu esforço e interesse. Para isso, Tem que apertar aqui, viu? com amor, motivá-la, fazer com que ela acredite em seu poder de mudança. Fazer com que a razão se desenvolva por sua investigação da natureza, observação, chegando às conclusões por si mesma.
Em relação à moral, a educação deve orientar a criança a tornar-se senhora de si mesma, desenvolvendo os hábitos adquiridos para agir com conformidade com sua consciência, pois nela carrega leis morais que a intuem quanto ao certo e o errado. Hoje você quer comentar um pouquinho sobre os hábitos adquiridos? E pois nela carrega as leis morais. Porque você só vai ser um ser autor, a lei de Deus não está escrito na nossa consciência. Quanto mais a gente busca desenvolver as faculdades da alma, mais a gente esclarece a nossa consciência. Então, se todas as vezes que a criança for, né, se deparar no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento com algo que é mecânico, ela não consegue desenvolver e aflorar as habilidades. Ela vai sempre ter hábitos condicionados. Eu fiz porque minha mãe mandou, eu fiz porque a professora mandou. Ela não vê um sentido naquilo que ela está fazendo. Percebe? E isso vai criando hábitos condicionados nela. Quando que ela adquire um hábito, né? Um hábito, quando ela participa daquilo, quando é permitido para ela colocar a sua opinião, né? Quando é permitido para ela fazer a escolha dentro da capacidade dela, né? Lógico, você não vai pegar a criança com 10 anos e falar, mãe, vou para balada, amanhã eu tô aí, né? Dentro da capacidade, da responsabilidade dela, ela vai desenvolvendo as suas habilidades. E aí ela vai adquirindo escolhas, fazendo escolhas, até que ela se torne um adulto. Ali ela tem uma plena responsabilidade moral. Mas em tudo, em todas as ações, não. Dentro daquelas que ela compreende, que ela tem a capacidade de usar a sua inteligência racional, a sua razão, para fazer escolhas. E aí entra todo aquele processo psicológico que Kardec explica. Quando a gente, né, tem uma ação que foge à lei, a gente tem aquele sentimento íntimo, que é o que a gente conversou no estudo do sábado, né? A gente tem aquele sentimento íntimo, não foi legal o que eu fiz. Se ela tem uma ação boa, né, fundamentada no bem, ela tem aquela satisfação moral. E ela vai construindo hábitos, fundamentando suas escolhas no bem. E aí ela vai desenvolvendo virtudes. No começo, ela precisa lutar entre o desejo e a vontade, né? As questões do corpo e as questões da alma. Mas se ela não tem autonomia, se isso não é passado para ela, o Piaget também trabalha isso, né? A questão da autonomia na criança, no processo de desenvolvimento dela. E ele fala muito legal a questão do castigo. Muitas vezes a gente dá um castigo para uma criança que não está relacionada ao ato errado que ela fez. E ela não consegue associar o castigo com o ato dela. Fica sem sentido. Porque a questão moral, e quando Kardec fala o espiritismo, né, é uma ciência com consequências morais, e aí a gente lê todas as leis lá no capítulo do céu e inferno, tudo é uma relação de inerência, percebe? A falta, o castigo, o sofrimento moral, ele está relacionado à falta, diretamente, é uma relação de inerência. E às vezes a gente não consegue passar isso para as nossas crianças, porque a gente teve uma educação heterônoma, extremamente autoritária. Cala a boca, eu obedeço, faz porque eu estou mandando. Ela não consegue compreender por que ela está fazendo aquilo. Ela faz porque mandaram, e se ela não fizer, ela fica, sei lá, sem celular, sem videogame, sem brincar na rua com os amigos.
ela não relaciona. E a doutrina espírita sempre vai trazer essa relação, né? Do ato e da consequência. Não sei se era isso que você tinha dúvida, Rô. Porque assim, o hábito adquirido, a criança ela vai escolher de acordo com as leis morais que ela carrega na mente dela, vamos dizer assim, não é? E daí está falando dos hábitos condicionados, que seria a gente condicionar elas. Mas, sendo criança, antes eu tinha muita dificuldade de entender como que eu vou deixar uma criança ser autônoma. Tinha muita dificuldade. Hoje eu já avancei 10 passinhos, né? Então, a gente sabe que hoje tem escolas pelo mundo, escolas infantis, né? Que naquele ambiente tem tudo sobre o conhecimento humano, vamos dizer assim. Tem a natureza, e daí eles soltam as crianças, e cada criança vai se achegar num ambiente ou num objeto por escolha dela própria. E daí elas vão fazendo grupo, né? Aí depois elas escolhem o que elas querem saber. E aí tá lá o professor, né? Que vai ajudá-las no sentido de disponibilizar objetos ou leitura onde elas possam pensar sobre a pergunta delas, né? Sobre a curiosidade delas. Então, assim, elas buscando, né? De acordo com elas vão tendo esse hábito adquirido, essa vontade de conhecimento, e segundo as leis morais que está nela. E eu penso também, Ju, no sentido assim, uma criança que ela é mais o lado artístico. Nesse ambiente, que vai ter de tudo um pouco, ela vai se aproximar lá, né? Um da música, o outro da pintura, o outro da cozinha, outro de fazer algum objeto. E aí aí é a questão da habilidade que você está falando, porque cada espírito tem a sua habilidade. Isso, né? E daí ela vai de maneira autônoma ali se achegar naquilo que, né, ela já veio vidas e vidas desenvolvendo. Ou de repente não, ela fala assim, não, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí ela vai buscar uma outra coisa que ela é desconhecida, totalmente desconhecida para ela. E assim vai, né? Então, mas é uma escolha sempre do não tem ninguém espírito mandando, tem em desenvolver essa habilidade nele. Porque o hábito adquirido, ele está relacionado com você usar a sua razão, empregar a sua vontade para fazer as suas escolhas e você adquirir hábitos, e esses hábitos você vai desenvolvendo as suas virtudes. Ou você pode desenvolver uma imperfeição. Mas essa imperfeição, ela tem que ser uma escolha consciente. Eu sei que é errado e mesmo assim eu escolho fazer. Por isso, ele tem a responsabilidade moral, porque ele já tem a capacidade de um raciocínio lógico e de empregar a sua vontade no bem. E ele escolhe ao contrário. Não, e você está certa, Ju, só para frisar. Ele tem que fazer a escolha consciente, independente se é no bem ou no mal. Quer dizer, não adianta ele fazer uma escolha inconsciente no bem. Não resolve. Entendeu? Nem no mal. Ele não vai nenhum nem outro. Ele não desenvolve nem virtude nem imperfeição. Agora, se ele estiver conscientemente escolhendo bem, ele desenvolve virtude. Se ele estiver conscientemente escolhendo a coisa errada de se fazer, ele desenvolve imperfeição. Não é só para um lado, não é só para o lado da imperfeição, é para o lado do bem também, a virtude. Tem que ser conscientemente, só para deixar. Às vezes a gente esquece, a gente fala tanto de imperfeição, mas esquece de falar que a contrapartida é um ato consciente. E que muitas vezes não é um ato de correção da imperfeição, é um ato natural que te leva direto para a virtude. Você tem que ser consciente, você tem que saber o que você está fazendo. E não os outros têm que saber o que você está fazendo. Não interessa os outros, interessa só você. Né? Só para deixar claro, lembrar. Quando a gente estudou sábado o sentimento, a satisfação moral, que aí ele vai falar de algumas virtudes. Vamos pensar, né? Você começa a ter uma ação
né, uma escolha no bem, e você começa a ter aquela satisfação moral, que é de acordo com a sua ação. Porque as ações têm níveis, ela pode, lembra que ele coloca lá, o Janet, a ação pode ser boa, extremamente boa, ruim, execrável, odiosa. Ele coloca níveis, não coloca? Então, quando a gente começa a fazer escolhas, tem essa satisfação moral, né? A gente é um agente moral, porque a gente está fazendo escolhas que passam pela nossa razão, a gente usa a nossa inteligência e emprega a nossa vontade. Se eu me deixo, né, me arrastar pelas paixões, eu ainda sou condicionado. Quem me domina é a emoção. Eu não tô escolhendo. Eu não estou usando as minhas faculdades da alma, nem a razão, nem a vontade. Porque, né, quando você vê uma pessoa que age ali instintivamente, condicionado pela raiva, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não consegui raciocinar, quando eu vi eu já tinha feito. Quando vem um arrependimento? Às vezes imediatamente. Às vezes é um processo de conscientização, eu fiz, não me reconheci nessa atitude, eu sei que eu tenho em mim uma agressividade que eu ainda não tenho domínio dela. Quando eu vejo, eu já fui impulsiva e fiz. Mas, e tem outros que fazem e falam, eu fiz mesmo, tô com raiva, dane-se. Cada um tem o seu processo. E aí, quando a gente pensa nos sentimentos morais, né, na satisfação moral, quais são os sentimentos que, né, a gente vai desenvolvendo que são virtudes? Benevolência, a generosidade, a caridade, né? E o maior deles, os espíritos falam para nós, é a caridade. Mas qual caridade? A desinteressada, onde você faz o bem pelo bem, sem olhar a quem, sem esperar recompensa, né? Ô, Mas Ju, todas são virtudes. Oi, Má. a questão da criança, né? Para quem ainda tem criança, é maravilhosa essa orientação, né? O último parágrafo que a Rosângela leu, ele diz assim, olha, para realmente preparar a criança para a vida humana, quer dizer, para que ela dirija a sua vida pelas faculdades da alma, né? É necessário dar condições para que ela desenvolva suas faculdades por seu esforço e interesse. Então, nós, da nossa geração, é muito difícil formar uma criança autônoma se nós não éramos autônomos. Certo? Então, ainda hoje, com o conhecimento que temos, a gente tem que pensar ainda como lidar com a criança, porque a nossa reação é sempre de reprimir. Não, isso não, aquilo não, certo? Ele não pensa, ele só é dirigido, né? A criança, no caso. No meu tempo, a criança era tratada assim, olha, não, você não sabe você não, porque eles nem dirigiam a palavra criança. Eles falavam, a criança não sabe de nada, não sabe o que quer. A criança não pode ficar onde está o adulto, essa é conversa de adulto, isso não pode. Então, a criança não teve condições de escolha. Então, ela não desenvolveu aí, ela não pode ter aí hábitos adquiridos ainda. Porque mesmo que ela obedeceu no bem, ela obedeceu, ela não escolheu a ação, né? E, para tanto, no último, na sequência aí da leitura, ele está dizendo assim, então, é preciso orientar e proporcionar condições para a criança vivenciar aquilo, observar e dar a sua opinião, né? Então, olha só, hoje a educação da criança, sei lá, hoje, né?
tem que ser assim, porque ainda não é. Mesmo Não, e às vezes a gente vê os pais perdidos, Mari. Eu não sei se eu tô dando muita liberdade ou se eu estou exigindo demais do meu filho. Qual que é o meio termo? Eu me sinto perdida. Muita. Sabe por quê, Ju? Porque as crianças também não são mais as mesmas. Não, esses espíritos já vêm com outra forma de agir. Há 50 anos atrás, a criança só calava, obedecia. Hoje elas não se calam mais. Você pode dar na boca, como faziam os antigos. Elas não se calam. Entendeu? Então, existe uma dificuldade dos pais de dar essas condições para o desenvolvimento de suas faculdades, e há uma dificuldade da escola. Nossa, da escola nem se fala, porque você age no coletivo, e numa turma de 30 crianças, cada espírito aí tem uma tendência, cada criança tem uma formação em casa. Então, nós estamos nessa fase de confusão, viu? Essa confusão deve levar a uma melhora, mas ainda é bem confuso. Quando a Rosângela diz que tinha dúvidas, eu penso que 99,9% tem dúvidas, entendeu? Porque antes a gente via escolas também que estabeleciam o aluno bom era o nota 10. Continua, ele não olhava... Continua. Mas o aluno hoje a gente se estabelecia uma relação de competição. Quem termina a prova primeiro, quem termina a lição primeiro, quem faz o que a professora manda. Era muito forte isso. Hoje a gente vê o aluno que terminou primeiro, ele vai ajudar o amiguinho que tem dificuldade. Se você é bom em matemática, ajuda seu amiguinho que não tem tanto entendimento em ciência. E existe uma troca, porque eu vejo nos livros didáticos, então eles têm a explicação e existe ali, né, a tarjinha. Pergunte para o seu colega qual a experiência dele em relação a situações parecidas. Então, eles vão trocar experiências. Eu vejo assim, eu vejo assim. O estabelecimento total da autonomia não é, mas já é um caminho de você fazer com que essa criança perceba que o importante não é o 10 e que ele não vai tirar 10 em tudo. Porque essa questão, se a gente pensar, tem que tirar 10 em tudo, faz com que por trás, no meu pensamento, tem aquela ideia de perfeição. Para eu ser aceito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor, porque é isso que Deus espera de nós. Deus criou você perfeito, se você erra... E a criança que consegue, ela vai ficar um nojo. E a criança que não consegue vai ficar... A autoestima dela fica baixa. Lá embaixo. Porque tem escola ainda hoje que coloca no pátio o melhor aluno do bimestre. E aí vai naquela classificação. E quem nem aparece lá, né? Porque são os 10 primeiros, são os 20 primeiros. Gente, olha, nós fomos criadas de uma forma terrível, terrível. E ainda, por exemplo, a mãe muitas vezes não faz por maldade. Claro mas que não. Quando tem 2 filhos, ela compara. Olha seu irmão. Seu irmão estuda, olha você. Olha você não vai nada direito. Isso é cruel, gente. Porque hoje a gente o espiritismo faz a gente ter esse olhar. Cada espírito é único. Por mais que você tenha habilidades diferentes, habilidades iguais, né, que você tem ali a mesma profissão, você é engenheiro. Cada engenheiro, dentro das ramificações que a engenharia tem, vai ter as suas habilidades, os seus entendimentos. E o nosso papel não é competir, é cooperar. Então, se eu sei mais que o outro, eu vou ajudar ele na dificuldade dele. E se eu tenho dificuldade, eu vou buscar ajuda de quem
tem mais conhecimento que eu, só que muitas vezes isso foi passado de uma forma vergonhosa. Se você não sabe, você é burro. E quantas crianças falam, se batem e falam, eu sou burro, eu não faço nada direito. Tá sim, gente. Mas alguém teve essa fala para essa criança, porque isso não vem dela. E foi uma figura simbólica. Pô, você não faz nada direito? E ele associa, não faço nada direito, eu sou burro. Nunca vou ser bom o suficiente. Então, e essa ideia de que a criança só aprende na escola, não. Não. Né? Tipo assim, eu vou pôr meu filho para aprender. Aí põe na escola. Se ele não estiver na escola, ele não aprende. Não, ele aprende em tudo. Então, essa ideia que hoje tem a educação no mundo, tem escolas bem diferentes, viu? Bem autônomas, mas são pouquíssimas e são caras, né? E eu penso que o conhecimento passado na escola ele tinha que ser de agora contemporâneo, ligando com o passado. E um conhecimento integrado, por exemplo, o primeiro dia de aula eles vão falar sobre a luz, a luz elétrica. E daí ligar com todas as outras disciplinas, a partir da luz elétrica ligar com todas as outras. Poesia que fala sobre luz, qual o material químico que tem ali na lâmpada, vai aprender química, né? A voltagem, vai aprender matemática e ligar uma coisa na outra, que fica muito mais interessante. Fica. Essas aulas eu não tive, acho que por isso que eu pulei a química. É importante saber, né? É importante saber que o conhecimento é uno. O conhecimento não tem divisões entre história, geografia, matemática, física. Hoje nós matemática. Não, todas as outras coisas ele não é bom. Esse é bom em português. Todas as outras coisas ou então tipo, eu só gosto de geografia. Todas as outras eu não gosto. E se você interligar ali no interesse, vai gostar de tudo. Então, o nosso método é cartesiano, foi após Descartes que o método de ensino passou a ter divisórias. Então, eles falavam assim, começar do simples, né? Descartes que falava isso. Começar do simples para o composto. Aí o ensino passou a ter gavetas, né? Abria a gaveta da geografia, fechava, pegava de história, fechava, pegava de filosofia. É método cartesiano. Você pode ver que quando a gente estuda uma pessoa dos séculos passados, 17, 18, eles eram filósofos, médicos, matemáticos, porque não havia essa especificação de só matemática, só física, só, né? Então foi mudando. E essa proposta, Rosângela, que você está falando, isso daí já existe no método de ensino, viu? Todas as disciplinas têm que se convergirem, têm que se encontrarem, né? Mas você tem que convir que esse ensino também exige muito do educador, né? O educador não foi formado assim, ele não sabe fazer isso ainda. Ele tem que ser autônomo. Você pode ver, a gente, quando começou a estudar espiritismo desse jeito que nós estamos estudando, quem não conhecia filosofia tem que correr atrás, ver como que aconteceu, como começou, e a química, né, a física, para saber aí do perispírito. Então, olha, e a faculdade não dá isso. Não forma isso. Interpretação de texto, para a gente ler o que a gente está lendo. Está tudo correlacionado. Mas deixa eu dar um pitaco só aí. Eu acho que isso tudo tá valendo, mas eu acho que a gente tem que voltar para um outro lado. Assim, a gente está falando muito de
como reunir o conhecimento. Eu quero voltar para o outro lado, que é o seguinte: como a vontade de aprender depende do próprio indivíduo. Ou seja, se ele não, com ou sem ajuda, no mundo imperfeito que a gente vive, não quiser aprender, enquanto ele não quiser aprender, porque acho que não existe uma pessoa que não queira aprender alguma coisa em alguns momentos, né? Mas quanto mais a gente quer aprender, quanto mais a gente quer se questionar, e aí a própria ciência, né, como a gente estudou na Gênese, se questiona o tempo inteiro e evolui. Então você não tem nada por enquanto definido, certo? Né? Quer dizer, está tudo em evolução e sempre tem uma coisa a mais ou diferente. Então o ponto não é essa quantidade de conhecimento, mas eu acho que um ponto importante, não que não seja, mas eu acho que tem um ponto importante na vontade individual, de você querer aprender por você. Porque enquanto você não quiser, você pode ficar 50 anos tendo aula que você não vai conseguir aprender, entendeu? Quer dizer, Eu não é penso só... Não é na só... questão da educação que você está falando. Não, eu estou falando na questão genérica do aprendizado, inclusive no espiritismo. Ou seja, o conhecimento, né, a nossa teoria moral mostra que o conhecimento é o início. Tá? Mas se você não quiser evoluir isso, botar o conhecimento em prática, você não alcança a evolução moral. Então, o conhecimento é uma das bases para a educação do indivíduo, seja a educação, né, moral, seja a educação do entendimento das matérias, física, química, matemática, português. Mas vivemos numa sociedade onde as crianças não têm a possibilidade de estudar. Essa semana mesmo, um menininho de 7 anos não estuda, porque ele tem que trabalhar para sustentar a família, gente. Não estou dizendo que isso não existe, e vai existir por muito tempo, porque o nosso mundo é imperfeito. Não, então, mas... Então, agora isso daí... Como que ele vai exercer a vontade se ele não tem nem a condição básica para comer, gente? Não, Léo, enquanto que Ju, desculpa, Ju. Eu acho que você não está certa, porque você tem crianças que estão nessa condição e que se destacam. E tem crianças que têm todas as condições sociais, como você usou, não foi eu que trouxe esse termo, sociais, e são condicionadas e não querem aprender. Então, isso não é esse determinismo social, para mim, não é que ele não exista e que ele não atrapalhe, porque isso é um mundo imperfeito que a gente vive. Mas ele, na minha opinião, do que a gente vê no Espiritismo, ele não é determinante para você poder superá-lo. Você pode superá-lo. E eu não estou falando aqui da educação de criança, eu estou falando da educação do aprendizado nosso, independente de qual seja, adulto, criança, mas principalmente no adulto, né? Ou seja, que é o espiritismo aqui. A nossa teoria moral mostra que o conhecimento, a inteligência é o ponto de partida. Ótimo. Então você consegue isso se você quiser. Já começa, o se você quiser depende de você. Então você tem que correr atrás disso, né? Aí correr atrás disso, novamente, se você quiser, você vai exercer a sua vontade. Isso não é automático. Eu aprendi, exerço vontade. Não, você tem que querer exercer a vontade, né? E se você quiser até evoluir para a gente ficar, né, na razão, na vontade e na imaginação, você vai também exercer e pensar coisas diferentes que talvez te levem a lugares diferentes. Entendeu? Mas o desenvolvimento intelectual, por que eu trouxe a questão social? Porque o espiritismo, a proposta dele é uma transformação social. Sim, e mas a nossa responsabilidade buscar a nossa habilidade e contribuir para que isso ocorra. Mas Só isso que depende... a realidade de muitas famílias, primeiro, pela questão que estamos vivendo da pandemia, muitas pessoas desempregadas, a quantidade inúmera de animais abandonados, de moradores que foram buscar a rua com seus filhos pequenininhos, né? Não, mas eu não estou discordando de você, Ju. Não, eu sei, amigo.
É Só que que eu estou chamando a atenção para o aspecto que tem que haver uma. Se você pegar uma criança dessa, der todas as condições e faltar a condição da vontade interna dela querer aprender, não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, eu só estou chamando. Mas Falaram bastante sobre esse aspecto. Esse Filho, você aspecto está social. julgando. Eu não estou Você tá julgando. julgando Não estou se julgando. você Eu vai estou. deixar a criança Não, eu estou só chamando a atenção para a dependência. disponível e você vai adquirir conhecimento se você quiser. Você está julgando. Eu não estou julgando, eu não trouxe nenhum aspecto social. Conhecimento que tem Eu que estar trouxe um disponível. aspecto que é o seguinte: no final das contas, seja em qualquer uma desses aspectos das leis da alma que a gente estuda e elas são a base da busca de tudo que a gente busca na vida, que é a felicidade, onde é razão, vontade e imaginação. Tudo isso, inicialmente, é dado por você mesmo, se você quiser. É só isso que eu estou chamando a atenção. Porque às vezes me parece que a gente só fica focando nas condições externas. Como que se um dia, se as condições externas forem ideais, isso vai acontecer naturalmente. Não vai. Tem gente que tem essas condições todas e não acontece. Isso não é um desmérito para ninguém. Aí a gente É uma esbarra, condição amigo, do em outra indivíduo. questão. A questão psicológica, Justamente. tudo está intrínseco. Como que foi amiga, mas estabelecido a infância Eu não dessa estou criança? dizendo Tem um que erro aí, viu? Gente, resume A aí. gente erro. fazer uma inferência sobre o porquê o outro não entrega vontade. E Não, mas eu não estou quantos fazendo adultos inferência. hoje Mas são eu infelizes só na estou sua chamando a profissão atenção. Vamos porque concordar numa coisa. projetou. Ó, Se eu não colocar a Posso- minha vontade. posso mediar essa conversa? Sim. Pode, Eu não estou Ó, dando conta a ninguém, é o eu estou seguinte. pegando um pontinho. Só um ponto. Onde quer Eu falar? não vejo no discurso. O Satiro está carregado de razão, porque muitas crianças, mesmo em situações adversas, estudam com livros achados no lixo e conseguem progredir. Não, mas tem um certo? erro, Então, tem um erro é de de origem. foro íntimo a decisão de se evoluir e educar. A Ju já está abrangendo o aspecto mais geral e social da coisa. Então, vocês dois não vão chegar a concordar em lugar nenhum agora, Tem nesse momento. Tem um erro na base de tudo isso aí. Tem uma falta de logicidade aí, eu vou explicar. O princípio espiritual, ele tem vontade? Ou ele é conduzido? conduzir. Conduzido. O princípio espiritual é conduzido. Correto? Como começou a civilização na Terra? Se os primeiros seres aqui não tinham vontade, Pela aquisição do conhecimento. não. Eles não tinham conhecimento. Mas aí pela aquisição da observação. E eles viviam pelo Eu não estou instinto. falando, não tinha escola. O Uga Buga não, da não, caverna peraí, você- aprendeu olhando a natureza. Uga Buga, bicho de quatro patas. Uga Não. Buga, caverna Não. protege da chuva. Você está indo depois. Eu estou falando de. Você está indo antes. Como é que começou a civilização aqui? Você diz nos últimos 15 Não, séculos. eu falo a civilização. Primeiro exemplo de civilização no planeta Terra. Como começou? Foi egípcia. Não foi? Sim. Quem trouxe a civilização? Foram nós que construímos a civilização ou os degredados ensinaram a nós a civilização? Ah, desculpa. Aí você vai entrar num. Aí você- Bom, que seja parte do conhecimento. Se nós não tivéssemos querido aprender aquilo, você deixa tudo para lá e não leva mas não nada tem- e continua fazendo o que Você ainda não tinha nem Presta desenvolvido atenção, a você não capacidade tem. de querer. Como é que você vai pegar? Como é que você vai pegar e falar para quem não tem, não consegue ver a lógica de ter vontade porque não está vendo lucro? No começo. Eu não vou pessoa falar, é isso que eu estou dizendo. No começo, o ser humano é instintivo. Ele vai fazer porque aquilo vai lhe dar um prazer para satisfazer as necessidades. Isso. Aí Não é você. vontade. E ele sozinho vai chegar à conclusão de que aquilo não funcionou Não bem. vai numa chegar certa sozinho. situação. Ele vai Ah, não? Alguém vai ter que dizer para ele? Sim, no começo, sim. Ah, sim. Então tá, eu discordo. Aí eu discordo. Eu discordo porque você tá Até a dizendo. gente princípio conhecer espiritual mais tem a vontade. vontade. Eu não Paulo concordo com o que trouxe, você a está gente nem dizendo sabia que que o homem tinha vontade, O homem gente. precisa ser ensinado. Desculpa, isso vai contra toda a teoria moral que a gente está estudando. Não vai. Por isso que Você está aqui- colocando a moral
Você está colocando, eu estou te A falando, moral lá antes na de saber, frente, eu não tô na antes moral. de você ter noção de moral, antes de você ter noção de moral, você é instinto. Instinto é errado? Não. Instinto é positivo. Quem vai ensinar para nós a questão moral Mas se eu vai ser seguir meu justamente aquele que tem consciência do que está Mas se fazendo. o Uga Buga seguisse o instinto dele, ele nunca teria vizinho. Porque toda vez que o vizinho entrasse, ele matava o desgraçado na caverna. E o cara só foi pedir uma xícara de açúcar. E ele não perceberia isso. Em algum momento, ele aprendeu de alguma forma. É óbvio que não foi na escola. E eu não atribuo conhecimento. Vamos deixar isso bem claro. Para mim, conhecimento não é escola. É também escola. É a vida. Tem gente que nunca foi à escola e sabe muito. Muito mais que muita gente que foi à escola. Então o conhecimento ele não está necessariamente dentro de uma cadeira escolar. Primeiro ponto. Segundo, sim, tentam fazer o tempo inteiro, obrigar a gente a fazer as coisas. E a gente desenvolveu-se assim. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade de evoluir sozinho. E aí, na minha opinião, desculpa, então vamos esquecer a teoria moral que a gente estuda mostra como isso é possível de ser feito. O que Birran acabou de falar. Vamos pensar em termos atuais, vamos esquecer o passado. Vamos não agora, nós passamos pela lei do esquecimento. Não dá para segmentar e particionar. Não, eu estava voltando antes da civilização. Você não concordou? Então vou colocar agora. Eu não vejo como eu dependo de alguém me ensinar alguma coisa para fazer. Eu aprendo Não é a questão de você depender do outro, que é o que a Rô falou. A Rô ainda fez essa colocação. Ela falou, o aprendizado não está só na escola, está na família, está na sociedade, está em tudo. Isso mesmo. Agora, se a gente pegar a base do espiritualismo racional, era liberdade e igualdade. Justamente. Né? A oportunidade igual para todos. Isso. E quem é que não conseguiu fazer isso? Para que o indivíduo possa desenvolver as suas habilidades e as suas faculdades. E sem uma transformação social não existe igualdade nem liberdade. Claro, porque existe o dia que existir acabou o desenvolvimento. Em trabalho escravo em pleno século, em pleno 2022, óbvio. gente. Você está lamentando uma coisa que é óbvio, que as nossas imperfeições... Isso é uma coisa que nós almejamos ainda. Lembra que dentro do próprio Evangelho tem a utilidade da desigualdade da riqueza. Né? E isso inclui também a riqueza do conhecimento acadêmico, moral. No próprio Evangelho também fala... ainda imperfeito, cheio de pessoas. No Evangelho mostra os degradados. Então... E a desigualdade é importante. A desigualdade é importante. O problema não é a desigualdade. O problema é como cada indivíduo lida com ela. Eu ajudo o que precisa da minha ajuda? Não, ainda não ajudo. Estou falando genericamente. Muitas vezes não ajudo. Eu coopero com aquele que é igual a mim? Não, eu não coopero. Eu compito. Eu peço ajuda a quem sabe mais do que eu? Novamente, não, eu não peço ajuda. Seja lá qual for o motivo. Então, a desigualdade sempre vai existir, mas é a forma como nós temos que lidar. Até porque não existe só uma desigualdade. Existem milhares de pontos que a gente pode ser melhor, pior ou igual. E alguns de nós conseguiu felicidade em alguns aspectos, tem virtudes, e em outros aspectos, esse mesmo aspecto, outras pessoas não conseguiram, estão fracassando. Essa desigualdade está em tudo. Então, e eu não estou dizendo que ela é boa. Eu estou dizendo, só chamei atenção para um ponto. Ó como começou meu discurso. Lembrem-se que por baixo disso existe um ser que tem que querer aprender. Se ele não quiser, não tem quem faça. Eu posso botar o cara aqui o dia inteiro sentado do meu lado, enfiar um monte de coisa e ele não quer aprender. Isso é condição sine qua non. Então não é uma questão de várias questões, amigo. Ele quer aprender o quê? Ele não quer aprender, seja lá o que for, Ju, eu não estou explicando. Talvez o que você está passando, a forma como está passando, percebe como tudo... Gente, psicologicamente, tudo tem uma ramificação. Porque esse indivíduo não aprende, porque ele não tem interesse, isso é do interesse dele, ou eu que estou impondo... A culpa é do ambiente, a culpa é do mundo.
São várias questões que a gente... Então, isso que eu tô e se a gente dizendo. falar que existe alguém aqui que não quer aprender nada, Não, então a gente vai não contra a existe. lei de progresso, porque em alguma área ele vai desenvolver alguma Justamente. habilidade e alguma melhora. Mas aí dependeu de quem? De alguém que ensinou ele ou dele? Só isso. Tudo bem, mas aí você está falando só de uma questão pontual. Não, eu estou amigo. chamando a atenção. Olha, eu vou repetir a palavra. Eu entrei no discurso dizendo, tá todo mundo falando dessas causas sociais. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto que o Espiritismo nos faz questionar. A Clarice percebeu bem. Lembrem-se que o indivíduo tem que querer. Foi só isso que eu chamei. Agora, tem gente que não consegue querer? Tem, eu concordo com você por diversos motivos. Agora, tem gente que pode querer e não quer. Então, os dois lados são válidos. A gente tem que parar de querer mandar nos outros e dizer para eles o que tem que fazer ou impedi-los que façam. Então, os dois lados da moeda. Dizer o que ele tem que fazer e impedir que faça. Os dois lados são ruins, na minha opinião, pelo que eu estudo. Entendeu? E tem que motivar o cara a querer aprender por ele. E se ele tiver com dificuldade, dar condição para que ele alcance e se desenvolva. Mas não vai adiantar nada se ele não quiser. Só chamei a atenção para isso. Então concordamos com tudo. Tudo que vocês disseram eu concordo. O único ponto que eu chamei a atenção, lembrem-se, pelo amor de Deus, eu só chamei a atenção para um aspecto que eu vejo a discussão muito fora do ser humano. Todo mundo fica olhando, esperando o mundo... Me desculpe, é uma impressão minha opinião. Às vezes eu acho que está todo mundo esperando que o mundo se resolva para que eu me resolva. E ao contrário, a gente começa pela gente para transformar o mundo. Ou não? O mundo se transforma e aí todo mundo Então, se amigo, transforma. mas aí é controverso, porque, por exemplo, vamos pegar a fala da Mari, o que ela estava exatamente trazendo isso? Como que uma professora, né, vai lidar Isso, com o mas eu não processo tô- de autonomia se ela mesma foi heterônoma? A questão que a Isso. Marta trouxe, como que estamos aprendendo a absorver esse entendimento que a doutrina espírita traz, se em milhares de vidas atrás viemos condicionados pelo dogma e o entendimento errado que está no nosso subconsciente, não adianta. Mas isso é o trabalho que a gente tem, amiga. É por isso que a gente tem milhares de vidas Falar para disso fazer tudo é isso. falar da construção do indivíduo, amigo, não é falar do externo, é falar do interno. Então, Quando a Mari trouxe, a Rô trouxe a questão da família. amiga, mas eu acabei tudo de isso dizer que eu não estou contribui pra contra construção nada que individual. vocês disseram. Você está tentando me mostrar que ela falou da parte interna. Para mim, não falou com bastante clareza. Eu fui direto no ponto. Lembra da parte interna. Se você não quiser, você não aprende. Eu Mas só falei não, isso. ela está Eu só falando dei do ênfase pra professor, isso. de como foi essa criação, de como foi a Amiga, você está construção apresentando desse as pensamento, dificuldades. amigo. Não é fora, é dentro. Existe alguém aqui que não conhece essas dificuldades todas que nós temos no dia a dia? Ô, Satiro, eu gostaria de falar o Por seguinte. isso. Eu sei disso. Nós estávamos falando do último parágrafo. Por que Não, mas que... eu não estava Escuta, falando do último parágrafo. por que aqui está escrito que é preciso dar à criança condições para ser humana, para que ela seja humana? Mas eu não discordo em nada, amiga, do que você falou. Então, o adulto, ele vai trazer com ele a formação que ele teve como criança. Sim. É óbvio que ele vai ter. E aí é que entra a nossa diferença, porque da formação dele vai ter a consequência da vontade ou não de querer estudar ou não. Ou seja, você está dizendo que Ou seja, se eu não eduquei bem o meu filho, senão a ele gente não tem não vontade de estaria- aprender e nem condição de aprender. É Mas isso? se fosse assim, Não, é isso? Satiro, o pai não teria responsabilidade nenhuma na Não, criação amiga, eu não do tô dizendo. filho, Eu quero a entender só. escola não teria, a sociedade não teria. Antes de entrar no ponto, eu não estava falando sobre somente esse último. E quando eu falei o lembre-se, Eu entendi. eu ampliei para do começo do capítulo até agora. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não entendi direito essa colocação no seguinte sentido. Se eu eduquei o meu filho de uma forma condicionada, nesta vida, eu Ele vai ter bloqueei ele para ele dificuldade aprender. de ser autônomo. Eu dificultei ou eu bloqueei ele de aprender? Você dificultou. Então eu estou falando a mesma coisa.
Então nós estamos falando a mesma coisa. Porque como eu não sou perfeito, Aí vai depender. provavelmente eu cometi alguns erros desses com meus filhos. Todos nós. Então pronto, então eu não estou me excluindo. Agora, em alguns pontos eu acertei, em outras eu errei. Porque eu não sou perfeito e ninguém é perfeito. Esta é a vida que temos para hoje. Nas próximas 1,5 milhão que a gente vai passar mais adiante, a gente melhora. E aí eles melhoram. Todo mundo melhora. E eles vão passar pela mesma dificuldade. Tá bom, até aí tudo bem, eu concordo com tudo. Não discordo de nada. Entendeu? Eu só quis ser mais enfático num ponto. Qual o problema? Disse alguma coisa errada? Eu acredito que a ênfase que você deu na vontade, ele querer, significa numa condição evolutiva maior. É isso, que nós todos estamos indo para lá, lei do progresso. Que nós estamos indo. Isso. O Uga-Buga era só instinto. E aí ele começou a adquirir. E nós também estamos como é que é o diacho daquele negócio que a Juliana adora falar? A gestação da moral. Nós nem nascemos ainda, estamos na gestação. E como você quer que ele queira alguma coisa? Eu não quero que ele queira, eu estou dizendo que esse é o caminho da teoria que nós estamos estudando. E que nós eu não sabia nem que eu tinha vontade, gente. Até eu conseguir entender o Paul Janet me explicar que eu tenho vontade, gente. Eu achei amiga. Agora não, que eu penso. Mas assim. Não posso fazer isso, não posso fazer mas é isso aí, nós estamos no diacho da gestação, caceta. Não dá para evoluir mais rápido, não. Então, assim, é isso aí. Não dá. Concordamos com tudo. Eu acho que pelo menos chamou atenção, eu queria chamar atenção para esse ponto. Eu não estou... Se eu fui entendido como eu estava dizendo que não funcionava, não, eu concordo com vocês. Só chamei a atenção para um outro ponto, pelo amor de Deus. Que para mim é um ponto que é pouco chamado em alguns momentos. Entendeu? Quando você fala da vontade, eu acredito que no adulto pode ser que seja a vontade dele. Eu vou aprender se eu quiser, se não quiser eu não aprendo. Ah, mas você tem que aprender porque é bom para você. Ué, mãe, eu não quero aprender. Você que está dizendo que é bom, para mim não é. Tenho preguiça, não tenho vontade, eu estou na minha, estou fazendo outra coisa. Agora aqui está falando da criança. Aí você acha que a criança de hoje não é mais voluntariosa que a de ontem? A criança é diferente da vontade no adulto. Então, para a criança, a humanidade tem que prover todos os recursos. Independente se a criança vai querer estudar ou não vai. O espiritismo não diz isso para a gente. Ela tem que aprender a ler e escrever, entendeu? Ela tem que aprender a ler o mundo. Quer dizer que uma criança tem uma vontade explicada pelo espiritismo diferente, que eu estou no espiritismo, da vontade que ela tem como adulto. Enquanto criança, o espírito ainda está tímido. Lei da alma é uma lei da alma, amiga. Isso é uma lei. Não, amigo. Até pela própria questão de quando o espírito. Leia lá no Livro dos Espíritos o processo de finalização da reencarnação daquele espírito. Não é, nasceu e já está. Todas as não, mas eu não estou falando do desenvolvimento dela até como ser. Não, mas é na idade da criança. Percebe? Mas eu estou dizendo o seguinte: estudo fisiológico do desenvolvimento do ser. Eu estou errado em dizer. Psicológico. Vocês acabaram de falar que hoje as crianças são diferentes. E diferentes em quê? Diferentes até mesmo em querer fazer escolhas para elas. Um exemplo que todo mundo usa. Vocês já usaram isso. É a bendita criança que quer escolher a roupa que vai sair. Isso é uma escolha. Baseada nos conhecimentos que ela tem. Por mais infantis que sejam, para usar a palavra correta. Em relação à roupa, a criança está influenciada. E aí, se ela não sair com aquela roupa, se prepara, porque tem criança que vai quebrar a casa inteira. Que vai não sair. Que vai transformar aquele programa familiar num azogue. Como antigamente não existia. Então, há uma diferença que, na minha opinião, está ligada à evolução dos espíritos. Então, assim, eu acho que isso é muito menor numa criança, pelas questões cognitivas dela, que é da matéria, não é do espírito, é da matéria. E a gente aprendeu que isso vai evoluindo quando chega uma certa idade, o espírito aparece,
até mais livre dentro do corpo. Aparece mais do espírito, não tudo, aparece uma parte. Amigo, vamos Sabe que pensar não é na tudo. questão do livro dos espíritos. Depois eu vou pegar o número da questão. O que ele vai falar? Que é sim da responsabilidade dos pais observar as tendências que seus filhos têm, que vão se manifestar, e aí ele vai falar a idade, quando que, em todo esse processo da reencarnação. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E tem que se perguntar, será que essa criança lá atrás já não tinha autonomia, mas não lhe era permitido ela falar? Porque se ela falasse, é o que a Mari falou, ela lavava um murro na boca. Claro. E hoje existe a lei que protege as crianças, que o pai e a mãe não podem dar um murro na boca da criança e fazer ela compreender através de palmadas e socos, submetidas a uma condição de humilhação. Existe lei hoje que protege a criança. Mas eu não entendi onde é que você quer, qual o ponto que tem a ver com... É só para a gente refletir na questão psicológica, porque a psicologia, ela vai fazer com que a gente pense de uma forma diferente o indivíduo. E o espiritismo, quando traz a questão da reencarnação, essa criança tem o processo de desenvolvimento dela, das questões cognitivas, fisiológicas e espirituais. Não é tudo de uma vez que vem na criança. Então, a gente também precisa pensar nisso. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Isso. Aliás, estamos fazendo às sextas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos. Já fica a propaganda. Fica o meu jabá, vou fazer... Já fica o convite. Do rolinho. Meu e do rolinho. Entendeu? É que eu acho assim, a gente, muitas vezes, a gente fica... Desculpa aí, minha visão. A gente fecha muito questão em um aspecto. Eu gosto de abrir para outros, para que a coisa fique mais ampla. A gente não fique batendo pedra só naquele canto. E a gente vai olhar um campo mais geral. E isso para mim é que é estudo. E não ficar, não, chegamos a essa conclusão e não tem mais nada. Não tem, existe um aspecto, outros aspectos são importantes de serem olhados. Eu procuro chamar a atenção quando... Eu vejo um que eu reconheço, outros que eu não reconheço eu não chamo atenção. Vocês chamam atenção, cada um chama atenção no ponto que vê. Então só me perdoem as incisões, mas eu sempre entro com essa intenção, né? Quer dizer, de colaborar e não de contradizer. A não ser que você diga, se é para contradizer, eu vou dizer uma coisa. Dá uma estudada nas religiões, porque não existem só 3 religiões não, tá? Aliás, elas 3... nasceram em função das religiões ancestrais, que você disse que não são religiões. Tudo que você acha no catolicismo... Não sabe, desculpe, perdão, mas eu já estudei profundamente isso. Não sabe nada esse cara. Porque o judaísmo é base do catolicismo, o judaísmo tem por base o hinduísmo e o budismo. A própria figura da história do Cristo está presente em religiões ancestrais diversas, muitas, e o muçulmano também, ele também tem base em hinduísmo. As religiões ancestrais, muçulmano, católico e judaico não são religiões ancestrais, são modernas. As ancestrais são as outras. Budismo, antes dele o taoísmo, que vem antes dele. Então tem muita coisa que são religiões, sim. Vai lá na Índia e diz que o hinduísmo não é uma religião, para você ver o que acontece contigo. Então, mas lá na Índia, se chegar lá e falar que eles são uma religião, eles vão ficar bravos com você. Da mesma maneira que os franceses, você chegar lá na França e falar que o espiritismo é cristão e que Jesus não sei o que lá, eles vão ficar bravos com você também. Eu acho que eles têm uma visão religiosa completa, só você estudar o que é. Eu vou falar uma coisa que eu estava pensando aqui comigo. Por exemplo, aqui falou para nós, Kardec estava falando para nós, da moral dogmática e da moral materialista. Vem assolando a humanidade, né? Aí, quando teve uma luzinha lá da moral heterônoma, ela foi para debaixo da mesa e agora tá surgindo de novo. Porque o que eu estou querendo dizer é assim, ó, nós somos espíritos que vêm reencarnando aqui na humanidade no mínimo 1000 vidas, a gente está aqui no planeta Terra, no mínimo 1000 vidas. E a gente teve contato com essas duas moral
E para mim, eu sinto que é a primeira vez que eu estou tendo contato com a moral autônoma. Para mim, é a primeira vez. Então, se a gente pegar e falar assim, não, eu não aprendi a moral autônoma porque eu não quis. Entende? Sim. É toda uma ideia contaminando, sabe? Um monte de gente, e um vai com o outro, sabe? A maioria puxa a menor. Então não é bem assim, eu não aprendi isso porque eu não tenho vontade. Eu só quiser, se eu tiver vontade, eu aprendo. Não é bem assim, tem toda uma dinâmica. É complicado o negócio. Isso aí é a teoria moral. Essa é a teoria moral que a gente está estudando. Consciência de que há no mundo a moral autônoma e a heterônoma. E que a heterônoma aprisiona e que a autônoma liberta, por que a gente não vai facilitar para as nossas crianças? Por que a gente não vai facilitar para as nossas crianças que moram na periferia, as crianças que moram na rua? A gente tem que mais é que facilitar. A educação pública, ela tem mais é que facilitar, porque tem um monte de escola particular que tem educação autônoma. Mas as crianças da periferia, que é a maioria, olha, é a maioria, gente. Não vai ter acesso. Mas aí a gente vai discutir problema social, gente. Gente, eu vou deixar aqui pra gente, só uma reflexão, tá? Do Livro dos Espíritos. Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. E aí ele vai trazer vários temas. Pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, porque ele está falando do espírito, pois são apenas os órgãos, aí ele está falando do corpo, os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar, age de acordo com o instrumento que se serve. Aqui, quando ele está falando aqui, numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possa dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Não vou ler todas, porque é um item importante para a gente pensar e refletir a questão da diferença do espírito, o corpo, a personalidade e o espírito, tá? Porque isso é extremamente importante para a gente entender. E mais para frente é onde ele vai falar do processo de quando esse espírito está realmente ali, pleno na sua encarnação. A gente precisa pensar nisso. Depois eu passo ao número das perguntas. Se alguém achar também, gente, por favor, coloquem lá. 9h30, gente. Que parágrafo que a gente parou? Da página 212. 312, não é isso? 312. Essa revolucionária moral do espiritualismo nacional. Tá. Certo. Deixar marcado, então, para a próxima? Vou deixar marcado. Terça que vem é terça de carnaval, normal, né? Por mim é. Aí depende. Não vai nem ter carnaval, gente. Aqui não vai ter carnaval. Para mim é normal. Mas não sei, vocês que decidem. Vocês vão viajar? Porque de repente a gente. Se a maioria for viajar. Aí é melhor a gente pular. Eu vou estar aqui.
Ó, vamos fazer assim. Não Quem, sei se quem, você não, contar. quem não pode, fala alguma coisa. Todo mundo Tô pode, entendendo, eu resolvido. não estou entendendo. Vai ter carnaval ou não? Não vai Mas ter já quer pular? desfile, carnaval, bloquinho, mas Não, vai a ser Juliana carnaval, vai falou ser que quer feriado. pular. O Conde, Hã? Acha melhor a gente pular. Conde, Você quer que tenha carnaval, Ju? Oi? Você falou que é melhor a gente pular. Então você Eu quer que falei? tenha não, carnaval? falou não. Não, eu falei é o que seu não vai poder subconsciente. pular carnaval. Vai ser o Não, subconsciente, você Conde, que entendeu. tá ouvindo que não existe. É que você Ela queria. falou assim. Não, ela falou assim, Ela olha, falou, se alguém falou. quiser Ela pular, A outra aí, a pular outra. o Ah, dia. eu fiz uma pergunta. Se alguém quiser pular então, é para ter carnaval, carnaval, é Isso. para pular? Pular o dia, né? sei lá, gente, cada um faz o que quer no carnaval, pula, beija, come, bebe. Vamos voltar para a dorme. pergunta básica. Alguém não quer estudar? Não. Então todo mundo que está aqui já decidiu. E, Conde, que bom que você não vai usar esse ano aquela fantasia de libelo esvoaçante, né? Já está velha aquela fantasia. Não usa mais, não. Mas o Jair, Faz uma mas nova. o Jair Rodrigues cantava minha fantasia. Aí vem ele. Não lembra da música do Jair Rodrigues? Qual é a fantasia? Não lembro. Encontrei hoje cedo no meu barracão minha roupa de conde caída no chão. Ah, tá. Então tá bom. Meu Deus. Então tá bom, pessoal. A gente se Legal. vê aí, né? Se vê aí no estudo normalmente, né? Porque não vai ter carnaval mesmo. Tem A lugar gente que não faz tem o nosso feriado. aqui no estudo. Isso Pula mesmo. carnaval É aqui no isso aí. estudo. Ah, venham fantasiados, no pronto. Para deixar todo mundo feliz, vem fantasiado na terça. Ah, vamos passar uma fantasia mesmo. Vamos. Todo mundo de Kardec. Pronto, resolvido. Eu não. Ai, credo, que coisa limitada, gente. Ah, eu Pode vou vir. vir Jamile Boudet. Pode vir. Não, você viu isso de Kardec, não. Pode vir Cada um vem com a fantasia que quiser. A Juliana vai vir de Paul Janet. Ela já resolveu que. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa Boa noite. Boa Até terça-feira. Até. Tá. Até. Tchau.